Olá, hoje vamos falar sobre reforma política e a participação das mulheres. Estamos aqui com a professora Raquel Boing Marinucci. Ela é professora e mestre em Ciências Políticas e ela vai comentar um pouquinho com a gente sobre esse assunto. Bem-vinda, Raquel. Obrigada. A participação das mulheres no parlamento gira em torno de 10%. O Brasil é o penúltimo país no ranking da América Latina e fica à frente apenas do Haiti. Bom, Raquel, até o próprio presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, já admitiu que o Congresso tem um perfil mais conservador. E como é que ficam os direitos humanos e direitos das mulheres e das minorias nessa questão? Bem, a gente tem esse dado alarmante que você falou, né, que é uma baixa representação das mulheres. Então, hoje nós temos só 51 deputadas federais no Brasil. Se a gente comparar com a última legislatura, subiu um pouquinho, subiu de 45 para 51. E, obviamente, esse diagnóstico que o próprio presidente da Câmara assumiu, de um perfil mais conservador, talvez limite ainda mais a trazer à tona alguns debates que são importantes para a sociedade brasileira enfrentar, inclusive, né, o seu machismo, o seu racismo, que são temáticas delicadas, e os direitos, ampliação de direitos, ou a igualdade de direitos, né, principalmente a questão de casais homoafetivos e outras temáticas que estão ligadas à questão de gênero. Então, normalmente se imaginaria que com a representação formal dessas minorias que são atingidas nesse discurso, a gente poderia ter uma ampliação desse debate. Isso não quer dizer que nesse perfil das pessoas mais conservadoras a gente não tenha, inclusive, mulheres deputadas e senadoras dentro desse perfil conservador. Porque se a gente imaginar que só porque eu tenho mulheres, as mulheres são sensíveis a temas mais polêmicos que envolvem questão de gênero, também aí já é um preconceito ou já é uma presunção que a gente está fazendo de que essas mulheres são naturalmente mais adeptas a um discurso mais contemporâneo ou menos conservador. E nas questões das mulheres, como que aumentar, por exemplo, a percentagem de mulheres nessas cadeiras pode melhorar esse problema de representação das mulheres? Elas vão se sentir mais representadas? Os direitos delas vão estar sendo debatidos lá? O que você pensa sobre isso, Raquel? Primeiro, quando a gente pensa em representação de mulheres, a gente tem aí um elenco enorme de questões que envolvem as mulheres, né? E nem sempre simplesmente a categoria de mulher vai ser suficiente para a gente trazer à tona esses problemas, porque você tem mulher de diversas classes sociais, de diversos padrões de ensino, né, de educação formal. Então são problemas, as questões de gênero, que são delicadas no Brasil, porque os dados mostram isso, né, são problemas que têm a ver algumas vezes com essas outras categorias que combinadas podem ser mais problemáticas ainda. Então, por exemplo, uma mulher branca e empregada e universitária, ela está dentro de um perfil de questões. Ela ainda está sujeita a questões de mulher, como, por exemplo, violência doméstica, né, violência na rua, ainda tem problemas de remuneração diferenciada, mas uma mulher negra e pobre, ela está dentro de um outro perfil de problema. Então, não é simplesmente só pensar a representação de mulher. Em relação ao quantitativo de mulheres, o Brasil já tem tentado, através de política de cota, melhorar esse quantitativo, porque nós somos metade, um pouco mais da metade da população brasileira de mulheres, né? E no Congresso, de 513 deputados, temos só 51 mulheres, né? Então, como é que se tem tentado mudar isso? Já desde os anos 90, a gente tem uma política de cota, né? Que teve umas modificaçõezinhas recentes, para dizer que é política de gênero, para garantir pelo menos 30% para um grupo, 70% para outro, né? Essa política ela não tem sido suficiente para aumentar o quantitativo de mulheres. Por quê? Porque ela tem sido aplicada de um modo muito isolado, né? E os partidos subverteram a lógica. Então, o partido entendeu o seguinte: eu preciso ter 30% de mulheres candidatas, então eu vou atrás de 30%, né? Não interessa se essas mulheres elas estão dentro de uma trajetória partidária, se elas são lideranças comunitárias, não se trabalhou isso dentro do partido. Não estou dizendo que todos os partidos fizeram assim,
mas via de regra os partidos não fizeram um trabalho de substância, vamos dizer, e estruturado para que se aumentasse o interesse das mulheres e o próprio interesse do partido em ter essa participação das mulheres. Então, muitas vezes a gente tem um efeito perverso, inicialmente, inclusive, de menos mulheres conseguindo se eleger, ou então de mulheres que servem, como a gente chama, candidatas laranja, né? Porque são candidatas que simplesmente deram um nome, muitas vezes têm relações familiares com alguns candidatos, deram seu nome para que o partido atingisse a cota, mas elas não participaram de uma mobilização e muitas vezes você vê o resultado eleitoral, tiveram 1 voto, 2 votos ou 0 voto. Aí são dados que nos chamam a atenção. Uhum. E aí também não resolve o problema, né? É uma pena que isso aconteça. E porque, infelizmente, não tem como se obrigar os partidos a fazer isso, né? E também porque o momento eleitoral é só um pedacinho da sociedade, né? Você tem toda a questão do papel da mulher, desde da criação dos filhos, né? No espaço privado e no espaço público, a gente tem séculos de dominação masculina, né? E trazer isso à tona, admitir que você ainda tem uma divisão, é muito difícil, né? E também porque é um grupo que é difícil de ter uma coesão em termos de discurso, porque como a gente falou antes, por ser mulher você está num grupo, mas ao mesmo tempo dentro desse grupo a gente traz à tona uma série de outras formas de dominação, né? Então, por exemplo, a questão das mulheres que são empregadas domésticas, você vê uma reprodução de uma dominação que existe entre os gêneros aí dentro de casa de pessoas do mesmo gênero, né? Então, essas coisas são difíceis para serem trabalhadas. Bom, conversamos hoje com a professora e mestre em Ciências Políticas, Raquel Boing Marinucci. Raquel, muito obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite. Então é isso. Até a próxima, pessoal.